essa questão de tentar colocar uma regra, né? Vai lá alguém e ensina, olha, agora acorda de madrugada e faz vai atividade. E você está totalmente desrespeitando que o ciclo da outra pessoa pode ser diferente do seu nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que eu sou muito reticente com modas, com modinhas. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita reticência com modinha, eu prefiro esperar. Eu sou uma pessoa mais cautelosa, assim, com... Até porque, assim, a gente vê algumas modas que depois dão muito ruim, né? Sim. Eu imagino longo que essa prazo. moda de eu acordar acho de que é madrugada justamente seja uma por dessas. isso que a pessoa não sabe o que vai ser a longo prazo, aí de repente ela tá olhando. Não sei, tô imaginando aqui, posso estar falando uma besteira, me corrige. Mas, sei lá, o corpo dela não tá acostumado, porque ela sempre dormiu o período lá. Aí ela começa a fazer isso. De repente, até para que o corpo possa se manter ativo, ele começa a produzir, de repente, mais cortisol pra... Tipo, ele tá Adrenalina. louco. E aí ela tá lá achando que ela tá cheia de gás, cheia de Adrenalina. energia. Não sei o que, quanto na verdade seria só uma reação do corpo que vai levar ela pra exaustão mais pra frente. Pode ser, ou pode ser que seja uma pessoa que talvez tivesse dificuldade de dormir às 8 horas, que não tivesse a necessidade de dormir às 8 horas, e que ela adaptou para um período mais curto e que para ela tá tudo bem. E que para ela tá tudo bem dormir menos horas. Então, assim, realmente eu sou muito reticente com moda. Então, Eu li aquele livro Por que Nós Dormimos? Você já leu? Também. E ele fala muito os primeiros ciclos de sono, qual é a função. sono REM. Exatamente. E depois, quais são a função. Então, assim, meio que já está bem estudada essa questão da importância de dormir todo esse período. Você está quebrando ciclos importantes, né? Para fixar a sua memória, para fazer novas conexões. Tem todo um processo do sono para você estar brincando com isso sem... E neuroplasticidade depende de sono. Neuroplasticidade depende de sono, com certeza. Neuroplasticidade é incrível. Eles fizeram até... antigamente, neuroplasticidade era uma coisa meio... que a gente achava meio... como se fosse a galera do chapéu de... de alumínio, né? Mas neuroplasticidade existe. E tem exames de ressonância funcional mostrando que a neuroplasticidade existe, mostrando que pacientes tiveram uma reabilitação, eles conseguiram que áreas que eram eloquentes, que brilhavam, né, na ressonância funcional, elas começassem a brilhar em giros adjacentes ou mesmo contralaterais. Então, quer dizer, aquele mito que a gente tem, o hemisfério direito não serve para falar, não é bem assim. Fala disso com a gente, por favor, porque essa é uma questão. Né? Existe, né? Dominância hemisférica, existe? Então, na verdade, a dominância hemisférica, ela é uma leitura que se deu lá atrás no VADA teste. E eles injetavam Amictal intraluminal e aí eles congelavam a função de um cérebro. E viam que pessoas continuavam falando, algumas pessoas e outras não. Mas existem muitas pessoas que têm uma concomitância, existem pessoas que muitas vezes você consegue falar uma parte, mas aquela parte de conexão com o ambiente, interpretação do que você está falando, entender a leitura do ambiente. Por exemplo, eu estou falando com vocês e eu estou olhando para a expressão facial suas. Reading the mind in the eyes. Quer dizer, lendo a mente nos olhos. Então, se você olhando para a expressão do olho da outra pessoa, se a pessoa está olhando para você assustada, assim, com uma cara de quem não está entendendo nada, você vai falar a mesma coisa com outras palavras para que aquela pessoa te entenda. Então, isso é uma função que tem muito a ver com a função do hemisfério direito. Então, assim, é uma função de fala também, é uma função importante. Sim. Você saber se o teu interlocutor está te ouvindo, se ele está te entendendo. Mas você está falando aqui, está todo mundo dormindo, dando aulas, tá todo mundo dormindo, viajando. Aquela hora que você bate na mesa, fala mais alto, dá aquela puxada. Sabe aquele professor bom que a gente já teve na sala do colegial? Que você começou... Foi o limite, né? E começou a boiar, ele trocava o tom e dava aquela chamada, trocava o tom de voz, fazia uma piadinha, ria um pouquinho. Então, isso faz com que a pessoa entenda. Você tem uma criança que não fala, sei lá, uma criança de 2 anos de idade. Você não vai esperar a criança se matar lá. Você já
tá vendo a criança, se ela tá ficando com cara de choro, você já tá fazendo a interpretação do ambiente. Olha, tá puxando, a criança tá desfraldando, começou a puxar a calcinha, a cuequinha, tá puxando ali, você já tá sabendo, ó, tá com vontade de fazer xixi, vamos levar pra fazer xixi antes? Vamos fazer o xixi preventivo? Então, você tá interpretando o meio, você tá olhando o que tá acontecendo ao redor. Então, isso é uma função, que é uma função também de prosódia, é uma função de manter a capacidade de fala importantíssima, e tá dentro do hemisfério direito. Então, essa função, tem várias funções também, até, por exemplo, a área motora e acessória, que a gente chama, que é logo à frente do giro pré-central, ela, quando muitas vezes a gente faz a estimulação elétrica subcortical, você tem a afasia, você tem a incapacidade de falar, a pessoa trava, e é no hemisfério direito. É para todo mundo? Não, tem pacientes que apresentam, tem pacientes que não apresentam. Então, assim, no hemisfério direito também existem. Eu tenho até um trabalho publicado na World Neurosurgery, que chama Challenge the Myth of the Non-Dominant Right Hemisphere. Então, esse trabalho, ele fala justamente das conexões e das funções do hemisfério direito, que são desprezadas, mas ao longo do tempo tem sido. Nossa, eu li aquele livro daquela neuro... ela é neuro... Ela ensina anatomia em Harvard. E ela sofreu um AVC do lado esquerdo, total, assim, hemisfério. E ela descreve. Percebeu que estava acontecendo. E depois ela escreveu um livro, assim, de quais são as funções que ela perdeu na hora. A viagem que ela ficou interna, né? E ela tentava ligar, mas ela se perdia no contexto, porque ela tá muito bem. Ela começa a se sentir muito bem. Esqueci o nome dela. Tem um livro bem antigo, que é do Sachs. Sim, O Homem que Confundiu a Sua Mulher com o Chapéu. Eu amo. Clássico. Muito bom. E eles são todos de função. Esse livro é muito bom. É muito legal. E esse livro, ele escreve de uma maneira romanceada, né? Uma delícia, né? Nossa, ele contando, né? A história. As histórias são os casos bizarros, né? São os casos bizarros, exatamente. Tem muita coisa engraçada. Eu tenho uma paciente, falando em cérebro, eu sou apaixonada por cérebro. E eu fui, por 12 anos, psicólogo hospitalar. Atendia em UTI. E lembrando do Oliver Sacks, eu tive uma paciente que era a 3ª cirurgia cardíaca dela, e ela ficou em UTI. Então, ela teve aquele momento de delírio, né? Cheio de medicamento, dentro daquele universo. E ela falou pra mim que tinham trocado a perna dela. Sabe? Ela falou, eu fui pra cirurgia e colocaram outra perna em mim. Você precisa acreditar em mim, tal. Você fala, nossa. E ela, então, aquela questão de... Eu sempre falo isso para meus pacientes, né? Como é que você sabe que a sua mão tá levantada se você tá com o olho fechado? Existe uma função dentro do cérebro que reconhece onde está a sua mão, que essa mão é sua. Propriocepção. A propriocepção. Muita gente que não estuda nem psicologia, né? Nem parou para pensar, né? Que você sabe que essa mão é sua porque tem uma parte do seu cérebro para reconhecer. Sim. E ela não olhava para a perna dela e a perna dela não era mais dela. Então, muito maluco o paciente isso, né? de cirurgia cardíaca, muitas vezes ele vai para a circulação extracorpórea, o que mantém um fluxo cerebral, às vezes laminar, dependendo da SEC, né, da circulação extracorpórea instituída, ou que mantém um fluxo pulsátil, mas ele não tem uma cabeça de pressão tão boa que consiga perfundir tão efetivamente o cérebro como o nosso coração. Então, assim, tanto que a gente não pode manter o paciente durante muito tempo. Existe aquele coração mecânico e tal, mas assim, não é para sempre, né? Você não dá para usar para sempre. Então, a função do nosso coração, ela é melhor exercida por ele mesmo. Então, você mantém uma perfusão diferente em algumas áreas que podem dar alterações, inclusive psiquiátricas, né? Inclusive naquele outro livro que é clássico também, O Erro de Descartes, ele vai falando de pacientes, no caso ele é neuropsicólogo, né? E ele fala tanto dos testes que ele usa, quanto de algumas reabilitações que ele vai fazendo. E ele fala justamente da agnosia, mas aí ele fala de uma paciente específica que ela não sabe que ela está doente. E aí, o passo para a pessoa melhorar e querer reabilitar, ela precisa ter consciência. Precisa entender. E a partir do momento que ela perde essa função,
ela não sabe que ela tá mal. Então, assim, ele fala, tipo, antigamente você conseguia fazer. Mas eu consigo ainda. Ela vai, não consegue, não Ela, como que ela não... E nega. Ela não reconhece que ela tem... é assim, você não tem nada no seu olho. Seu olho, se a gente pegar o órgão, ele tá perfeito. A ligação olho-cérebro, então você vê, e você mas entendeu. você interpreta errado. Você entendeu. Você tá com falha na interpretação. E você pode ter isso tátil. E você pode ter isso com A somatognosia é a capacidade que a gente tem de, através do sentido da palpação, né? Você pegar e você reconhecer objetos. Por exemplo, você pega à noite. Bate a mão aqui... Acha o óculos. Acha o óculos. Acha o celular para desligar o alarme. Acha o interruptor de luz. Então, você, através da tua capacidade de palpação, você reconheceu um objeto e você entendeu que aquele objeto, o que é, e você deu a função do que você quer fazer com ele. Antigamente, a gente achava que o cérebro funcionava assim, ó. Isto é um copo. Isto serve para beber água. Este copo não cabe muita água. Então, a gente achava que o conhecimento era ser fragmentado. Hoje em dia, a gente entende que não. Que o conhecimento tem um negócio chamado límen da palavra. Que você entendeu o que aconteceu. Então, assim, você enxergou, você já olhou se você quer, se você não quer, para que serve. E o teu cérebro, involuntariamente, ele já escolheu uma via, já jogou aquela informação naquela via, aquela via já comunicou com o teu frontal. Então, você já entendeu o que vai acontecer para isso. Tá? Você consegue fazer a interpretação. Você, através da palpação, você entendeu o que é, o que você quer fazer, o que você vai fazer, e já deu função. Já acendeu a luz se você quis, já desligou, colocou o soneca, a função soneca lá no celular. Então, você já entendeu o que era, tanto através do tato, através da visão, através da audição. Então, assim, a formação do límen, o que é, o significado. O límen, ele forma... Formou tudo, o cérebro entendeu, ele já mandou. Por isso que a gente fala assim, o cérebro não julga, não pode julgar. O nosso cérebro julga involuntariamente, milhares de vezes durante o dia. Você olha alguma coisa, é água, não é para beber, tá potável, não tá, vai me fazer mal, não vai, tô com sede ou não tô, tá calor ou tá frio, eu tô com fome ou não tô, eu vou sair, olha, o degrau é perigoso ou não é, ele vai julgando em tudo. E você acha tá que doendo, esse julgamento não tá? A gente faz com pessoas também pelo mesmo motivo? Porque talvez a gente possa interpretar como algo que é perigoso para nós? Sim, é uma função que veio lá atrás, assim, principalmente por reconhecimento facial, de tribos, né? Tinha até uns estudos mostrando que você teria tendência a ter menos um medo inicial de pessoas que têm traços parecidos com o seu. Sim, porque parece familiar. Parece o espelho, né? Parece seu espelho. E parece que você tem domínio, porque você pensa assim, essa pessoa aparece comigo, provavelmente ela age como eu. O que, na verdade, não tem nada a ver. Mas é uma falsa percepção, né? Não é um lobo, né? É um ser humano. É isso. Não um leão que vai me atacar. E até assim, por exemplo, existem técnicas até de vendas que o pessoal fala assim, falar 5 palavras que o teu cliente está falando, espelhamento e tal. Isso nada mais é do que trazer para o outro a semelhança que tem consigo, porque o nosso cérebro, involuntariamente, ele vai procurar saber, eu tô em perigo ou não tô? Entendeu? Então, assim, a interpretação do perigo, ela é para sobrevivência, ela é para saber se você vai cair do andaime, ela é para saber se vai botar a mão no fogo, é preservação. Eu falo que a gente tem um instinto para se preservar, para não se machucar, para guardar energia, né?